Olá, tudo bem? Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E vamos hoje concluir este módulo, quarta aula, com o tema A História da Diocese Anglicana do Brasil. Esse módulo faz parte do curso de formação continuada, consolidando a identidade anglicana no Nordeste do Brasil. Vamos começar a nossa história da Diocese Anglicana do Recife a partir dos seus antecedentes. Retomando a divisão do Distrito Missionário em 3 dioceses, no ano de 1949, a Diocese do Brasil Central abrangia, ao menos territorialmente, a maior área do Brasil, né? Aí vemos que ela compreendia ainda o estado do Paraná, a região sudeste, nordeste, centro-oeste e norte. Uma área imensa. E isso criava uma série de dificuldades de pensar, inclusive, uma ação missionária nesse território. Vamos falar sobre a Diocese Central, do Brasil Central. A Diocese tinha a sua sé, a sua catedral no Rio de Janeiro. O reverendíssimo Luiz Chester Melker assumiu o episcopado dessa diocese. Ele tinha uma série de dificuldades. Particularmente, uma dessas dificuldades era não saber português e sempre necessitar de um intérprete. Isso criava, por parte do clero, além de uma dificuldade na língua, no uso da língua, também um certo mal-estar, em que se pedia uma ação mais direta do bispo, quando se pedia uma ação mais direta. E aí, nesse sentido, se somou a isso outras dificuldades. E aí foi colocada e foi apresentada a ele a dificuldade de participação nos cultos, compromisso com a obra e a expansão missionária, uma igreja nacional e problemas com a identidade anglicana. Vamos analisar um pouco esses desafios. A maior participação dos cultos. Havia certa indiferença na participação dos cultos, dos sermões. Eles eram mal preparados, e os leigos colocavam outras prioridades. Ou seja, não havia assiduidade nos cultos. E os cultos ficavam assim, esvaziados. E aí era necessário fazer com que a igreja assumisse a participação nos cultos. Outra questão também era o compromisso com a obra. E aí a gente vai ver a questão da cota diocesana. Não havia assiduidade. Não havia dever com dízimo, nem o engajamento nas atividades da diocese. Criando, às vezes, um certo paroquialismo, ação na paróquia, mas sem compromisso no sustento da diocese. Havia também uma exigência a se fazer presente da expansão missionária, e isso necessitava romper com a dependência financeira e a necessidade da formação de uma igreja nacional emancipada, com liturgia própria, mas com o reconhecimento de sua catolicidade. Somada a essas dificuldades próprias da diocese, é importante a gente lembrar aqui a questão das capelanias inglesas. Por quê? Porque essas capelanias, elas se faziam presente particularmente na área, no perímetro diocesano, dessa diocese. Rio de Janeiro, Recife, Belém e Salvador.
E aí a gente vai ver que antes mesmo, quer dizer, bem no início do trabalho missionário, havia um problema de se aproximar desse trabalho com as capelanias. Por quê? Porque havia como que uma sobreposição do exercício episcopal dentro do mesmo espaço. As capelas inglesas eram situadas em dioceses da Igreja Episcopal Brasileira. Então, a quem esse clero ou essas pessoas estariam sob o episcopado? Do bispo da Igreja Episcopal Brasileira ou de Londres? Isso criava conflitos de entendimento sobre jurisdição episcopal. Nesse sentido, houve alguns primeiros entendimentos no episcopado de Lucien Link Sorry. Mas os problemas continuaram. Dentro disso, no sentido de superar esses problemas, no ano de 1955, foi estabelecido um acordo entre o arcebispo de Cantuária e a Igreja Episcopal dos Estados Unidos, no sentido de que essas capelanias, elas deviam progressivamente serem assumidas pela Igreja Episcopal Brasileira. E a ação do bispo da Diocese Central se fazia presente na supervisão ou no acompanhamento dessas capelanias. Alguns, inclusive, a gente pensa, não é, a do Rio de Janeiro por conta da proximidade, mas quando a gente pensa em Recife, Belém e Salvador, a gente vai ver que existia uma distância nesse acompanhamento por parte do bispo da Diocese Central. Então era preciso avançar e consolidar essa integração. O novo bispo da Diocese Central, Dom Edmund Knopf, começa a estabelecer um diálogo com o bispo responsável por essas capelanias, que era o bispo Sergio Turker, da Argentina, que tinha jurisdição sobre as capelanias inglesas do Brasil. E aí começa a estabelecer diálogos e as visitas. Durante os anos 70 e 80, grande parte das capelanias foram progressivamente assumidas a partir desses acordos, a partir desse diálogo, pela Igreja Brasileira. Vamos ver o que é que se diz sobre a capelania de Salvador e de Recife. No Recife, o capelão inglês, com uma pequena congregação de estrangeiros, continuava, enquanto que em Salvador, meio século havia se passado desde a partida do último capelão. O trabalho realizado pelos estrangeiros no passado, no Recife, em Salvador e Belém, foi fundamental para a expansão da igreja em uma área em que os anglicanos brasileiros estavam praticamente ausentes. Esse texto está na História da Diocese Anglicana do Recife, né? Aí o endereço. Aqui vemos a Holy Trinity, a capelania, né, em Recife. A imagem. No Recife, o templo funcionou onde é atualmente o Cinema São Luís, permanecendo ali até o ano de 1946, transferindo-se em seguida para a Rua Carneiro Vilela, onde o templo permanece até hoje, embora sob posse da Igreja Episcopal Carismática. Em 1968, o bispo Edmund Sherrill, da Diocese Central, Rio de Janeiro, transferiu para o Recife o reverendo Alfredo Rocha Fonseca, primeiro capelão brasileiro da paróquia da Santíssima Trindade, iniciando um processo lento e gradual de integração. Até então, os trabalhos eram destinados a atender descendentes de ingleses e estrangeiros.
É interessante ressaltar que Alfredo Rocha Fonseca, o reverendo, ele é citado nas memórias de Dom Helder Câmara como um reverendo anglicano, muito aberto ao diálogo, ao ecumenismo, né? E que estabelecia uma ponte importante naquela época, inclusive de ditadura militar no Brasil. Em 1975, o reverendo Paulo Ruiz Garcia é designado pelo bispo Edmond Sherrill, da Diocese Central, bispo, para assumir a paróquia da Santíssima Trindade em Recife. Em julho do mesmo ano, o sínodo recebe requerimento da Diocese Central para desmembramento de uma vasta área geográfica do Norte e Nordeste. O requerimento é aprovado e a nova diocese recebe o nome de Diocese Setentrional. Em 76, realiza-se o primeiro concílio diocesano, com a participação de 4 clérigos, 3 missionários e uma obreira leiga. Interessante a gente perceber a presença dela. Mais à frente vamos retomar a sua memória. Havia nessa diocese, que compreendia toda a região Nordeste, toda a região Norte, Santa Maria, Belém, Santíssima Trindade, Recife, e Bom Pastor, em Salvador, ou seja, as capelanias. Em 1977, o bispo Edmond Sherrill muda-se para o Recife. Né? Enquanto, nesse tempo, nesse regno, ele estava no Rio de Janeiro. Ficando o reverendo Paulo Ruiz Garcia, responsável pela paróquia da Santíssima Trindade. O período Sherrill é marcado por um trabalho de ação missionária, mas também crescimento da igreja, a partir, inclusive, da ação do reverendo Paulo Garcia, à frente da paróquia da Santíssima Trindade. E aí, terminado o episcopado de Dom Sherrill, surge a necessidade de eleição de um novo bispo. Ele é eleito no sínodo de 1984, em Porto Alegre, como bispo coadjuntor com direito à sucessão. O bispo, o então reverendo Clóvis Erli Rodrigues. Essa eleição contrariou a vontade do bispo Sherrill e dos clérigos e leigos da delegação de Recife, que tinham colocado como candidato o reverendo Paulo Garcia. E isso cria um mal-estar e uma tensão entre a comunidade da então Catedral da Santíssima Trindade e o bispo diocesano. Há um impulso missionário nessa época, particularmente por meio de eventos, como o Encontro de Casais com Cristo, seminários de vida cristã, no Espírito e cursilhos de cristandade. Há um fortalecimento do ensino teológico com a implementação do NAET, nas dependências da paróquia do Bom Samaritano, em Boa Viagem. E foram criadas diversas comunidades no período de Dom Clóvis Erli Rodrigues. As igrejas de João Pessoa, Caruaru, Piedade e Maceió. Terminado o episcopado de Dom Clóvis, a diocese emancipada e eleito em concílio na Bahia, em 1997, o reverendo Robson Cavalcante. Ele é professor, escritor, reconhecido no meio evangélico, dentro e fora do Brasil. O bispo Robson aglutinou em torno de si um grupo de pessoas particularmente egressas, né, de origem igrejas evangélicas. E aí ele vai construir realmente um perfil de uma igreja anglicana sobre esse lastro, né, de perfil evangélico.
há um crescimento numérico, não é? Significativo, e um incremento na educação teológica, envolvendo aqui a questão da identidade anglicana. Mas também esse período foi marcado por conflitos e cismas. E dentro disso a gente vai ver que o bispo pouco ou nada fez para lidar com esses conflitos. E aí, algumas vezes, inclusive, né, o Robson Cavalcante, em seu episcopado, até fez com que esses conflitos se crescessem. E aí ele se dispõe em 2004, em 2002, volto a dizer, sai o reverendo Paulo Garcia, né, levando consigo o patrimônio imóvel, a Catedral da Santíssima Trindade. E em 2004, o próprio bispo, Robson Cavalcante, se dispõe com a Câmara dos Bispos, sofre o processo canônico e é deposto. Por conta disso, surge, né, em 2005, o bispo sufragâneo assume interinamente a diocese, o reverendíssimo Dom Filadelfo Oliveira, uma autoridade eclesiástica na diocese anglicana do Recife. Foi um período de transição e dificuldades, mas também de resiliência e coragem. São, nesse período, ordenados 8 diáconos. Surgem pontos missionários: Cristo, o Bom Pastor, Jesus de Nazaré, Monte Sinai, São Francisco de Assis. Isso demonstra uma superação, não é, daqueles que ficaram na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, no sentido de superar a crise. Em 2006, é eleito para a Diocese Anglicana do Recife o reverendíssimo Dom Sebastião Armando Gameleira, né, durante a Assembleia Sinodal, que aconteceu em Curitiba. Em 11 de outubro, é instalado em sua cátedra, em celebração festiva, trazendo esperança para os anglicanos no Nordeste. Em dezembro do mesmo ano, houve a realização do 25º concílio, contando com a presença maciça do clero, onde foi possível trabalhar novas diretrizes para o futuro da Igreja no Nordeste. Em 2007, o templo da Catedral da Santíssima Trindade é inaugurado no bairro do Espinheiro. Essa catedral, ela vai ser desmembrada da nossa igreja anos depois. Terminado o episcopado do reverendíssimo Sebastião Gameleira, assume em 2013 o bispo Dom João Câncio Peixoto Filho. No início do seu episcopado aconteceu um cisma, porque um grupo de clérigos e leigos, em clara discordância em relação à questão da aprovação do casamento de pessoas do mesmo sexo, criam uma aliança chamada Aliança Anglicana e se afastam da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Inclusive a catedral, então Catedral Santíssima Trindade. O seu episcopado também é marcado por um grande dinamismo, porque há uma retomada dos patrimônios, templos e imóveis que foram separados, né, do patrimônio da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, nos cismas do bispo Robson Cavalcante. Então, Robson Cavalcante. E aí a retomada, entre elas, podemos ver a paróquia do Semeador, em Jardim Brasil 2, a paróquia do Bom Samaritano, que passa a ser Catedral do Bom Samaritano, a creche Emanuel, na paróquia Jesus Nazaré, no Carmo, em Olinda. Assim como esforço na promoção de momentos formativos, como esse,
que possibilitem um maior entendimento da identidade anglicana. Ou seja, a identidade anglicana é algo que precisa ser estudado, vivenciado, no sentido de fortalecimento, não é? Do clero e dos leigos, e da formação continuada. No ano de 2019, foi assinado um termo de companheirismo entre a Diocese Anglicana do Recife e a Diocese Sul-Ocidental. Chegamos até os nossos dias. E dentro disso, vamos ver algumas fotos da nossa história. Vamos ver aqui o reverendíssimo Henry Knox Sherrill, pai do reverendíssimo Edmund Knox Sherrill. Henry Knox Sherrill foi bispo primaz, bispo presidente da Episcopal Church, não é? O seu filho, Edmund Knox Sherrill, foi o primeiro bispo da Diocese Anglicana do Recife. Aqui vemos a sagração do bispo da então Diocese Central, né? O Edmund Knox Sherrill. E a foto do pároco, né, da Santíssima Trindade em São Paulo, o reverendo Edmund Sherrill. Aquela obreira leiga que participou do nosso primeiro concílio, aí a foto dela, senhora Josina C. Souza Stein. Ela participou do primeiro concílio da Diocese Anglicana do Recife. Ela foi a obreira leiga que consta nas atas. Ela era, né, paroquiana da paróquia de São Lucas, em Londrina. Ela faleceu em 2016. Aqui vemos a foto da nossa Catedral da Santíssima Trindade, né? Atualmente sob possessão da Igreja Episcopal Carismática. E o interior dela, com destaque para o órgão de tubo, né? Esse patrimônio está atualmente sob possessão da Igreja Episcopal Carismática. Aqui vemos o primeiro casamento homoafetivo da IAB, realizado, né, em nossa diocese, foi realizado na Diocese Anglicana do Recife. Na foto, o casal Roberto Oliveira e Ivanildo dos Anjos. Foi realizado no dia 22 de julho de 2018. Concluímos o nosso módulo. Com isso, conseguimos ver, mesmo que de forma panorâmica, a história da nossa igreja, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e com destaque para a Diocese Anglicana do Recife. Acho que foi um momento muito enriquecedor para todos nós. Deixo aqui o meu carinho, o meu abraço e até mais.